Olá, galera. Bom, hoje eu vou fazer uma live bem rapidinha e eu fiquei sabendo que marcaram a prova oral do Paraná. Acho que é do Paraná mesmo. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre a preparação para a prova oral. Eu tenho um arquivo na pasta do Google Drive, lá da Google Drive, que é a plataforma, que fala, se o arquivo se chama essas informações podem mudar a sua vida. Eu falo sobre material, como você saber se o seu material é de boa qualidade, quantas horas estudar por dia, como estudar, aí como fazer para não ficar nervoso nas provas escritas, né? Como fazer para não ficar nervoso na prova oral, entende? É óbvio que todas essas questões são muito difíceis de serem respondidas e dependem de uma série de questões, né? Então, mas o que eu posso dizer para vocês? Eu fiz concurso, né? A maioria de vocês, eu creio que vocês já sabem, para quem não me conhece, eu fiz concursos públicos durante 30 anos. Então, o concurso público para mim era igual ir à padaria comprar pão. Eu me acostumei a fazê-los, né? E acostumei a me preparar para eles da melhor maneira possível. É óbvio que com os programas, como os programas são gigantes, não dá para a gente estudar toda a matéria. Então a gente tem que ser melhor do que aqueles com quem a gente está concorrendo. Agora, em todas as provas sempre tem alguma nuance, alguma coisa que é interessante que vocês saibam. Como em razão da marcação da data dessa prova do Paraná, eu não tenho certeza, um amigo que me falou, eu não confirmei, tá? Ele comentou comigo hoje, salvo engano, e eu não pude confirmar ainda, mas eu vou confirmar, né? E o que acontece é o seguinte: prova oral. Como você se comporta numa prova oral? A primeira coisa é que para uma prova oral, mais do que qualquer outra prova, você tem que estar bem preparado. E é óbvio, né, que em prova oral, normalmente você pode consultar o material, né, legislação seca. Mas é uma coisa complicada que aqui em Santa Catarina, por exemplo, um concurso depois do meu, né, uma colega foi consultar o material e o examinador, eu acho que foi incipiência da parte dele, né, inocência, ele falou: não, você não pode consultar o material, mas havia essa previsão no edital. Aí eu falei: não, mas no edital prevê e eu quero consultar. Aí falou: bom, você pode até consultar, mas eu não vou valorar a sua questão como a valoria dos candidatos que não consultaram. Quer dizer, ele até poderia fazer isso, mas não deveria ter falado. Ela ajuizou uma ação, eu não sei o que redundou isso. Eu não sei se ela conseguiu, né, como é que ficou essa situação. Mas a prova oral, gente, é o seguinte: primeira coisa que vocês precisam saber é que você tem que falar pausadamente. Se o examinador te perguntar qualquer coisa, responda devagar. Porque se você responde rápido, você vai dar tempo de ele te fazer muitas perguntas, porque a prova oral ela não tem um número de questões estabelecidas. Então, se o examinador te fizer uma pergunta e você conseguir falar 20 minutos sobre aquele assunto, pode ser que ele nem te faça mais nenhuma. Ou então, ele pode ter: olha, pode parar sobre esse assunto, já está bom. Aí ele te faz mais uma outra pergunta. Como você sabia muito a respeito daquele tema, né, e você falou muito tempo sobre ele, você gera uma confiança do examinador em você. Correto? Então, é importante que você fale muito pausadamente e não tenha pressa de responder. Entende? Aí, após você ter respondido, né, a questão, você convém, né, que você pergunte a ele: olha, algum dos senhores gostaria que eu esclarecesse algum ponto da minha resposta? Não pergunte se eles querem que você fale algo mais sobre o assunto, a menos que você saiba. Porque senão ele fala: não, pode falar mais, aí você não sabe, você vai se enrolar. Então você pergunte: olha, tem algum ponto da minha resposta que não ficou claro, que os senhores gostariam que eu esclarecesse? E daí, se eles disserem que só tal coisa assim, aí você vai lá e continua, né, falando sobre aquele tema. Agora, o que é mais importante de tudo? É você falar pausadamente e ganhar tempo na resposta de cada questão. Porque quanto mais tempo você ganhar, menos questões você terá que responder. Certo? Se você chega lá e responde muito rapidamente, né,
o examinador te faz uma outra pergunta. Você responde muito rapidamente, ele te faz uma nova pergunta. Você responde muito rapidamente e vai para uma nova pergunta. E a coisa não acaba. Aí a chance de ele encontrar algo que você não sabe, entende? É muito grande, certo? Então é importante que você, né, tenha essa cautela, certo? E tente ser, né, o mais específico possível dentro daquele tema que ele te falou, que ele te questionou. Então, vamos imaginar, eu não tinha pensado, me ocorreu uma ideia aqui agora de, né, de repente simular uma questão, a resposta de uma questão. Mas eu não preparei isso, então não sei se eu conseguiria expor para vocês. Mas, exemplificativamente, é um assunto que eu gosto, direito de família. Vamos imaginar, até tem vários vídeos meus sobre esse tema, então, como eu não me preparei para fazer isso, eu vou tentar idealizar aqui uma pergunta, né? E é uma maneira de você responder, a forma, não é errada, mas pior de você responder é a forma melhor. Então, vamos imaginar com relação ao direito patrimonial, que é um assunto particular, da minha particular predileção, que o examinador te fizesse uma pergunta, né, a respeito desse tema, te perguntasse o seguinte, vamos imaginar, quais os regimes de bens, né, que existem no Código Civil, né? E uma característica de cada um, por exemplo. Então, você pode dar uma resposta rapidíssima. Comunhão universal, comunhão parcial, separação legal, separação pactuada, né, ou absoluta, e comunicação final dos aquestos. Entende? A comunhão universal, todos os bens são patrimônio comum, comunhão parcial de bens, o que é adquirido a título oneroso durante a sociedade conjugal é patrimônio comum, o que é adquirido a título gratuito é patrimônio privado, e assim sucessivamente. Você fala muito rapidamente, como eu falei aqui, de todos os regimes, 2 minutos você respondeu a questão, ele te faz outra. Agora, dentro desse tema, né, é possível você ficar 15, 20 minutos falando sobre o assunto. Então, imaginemos a mesma pergunta: quais regimes de bens, né, numa prova oral, que existem dentro da sociedade conjugal, e dê uma característica, alguma característica de cada um, né? Então, você, obviamente que o início da resposta é o mesmo. Bom, nós temos comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação legal, separação absoluta ou pactuada e comunicação final dos aquestos. Daí você fala, bom, dentro da sociedade conjugal, independente do regime, correto? Você pode ter 3 tipos de patrimônio, certo? Patrimônio privado de um dos cônjuges, patrimônio privado do outro cônjuge. Então é aquele vídeo que eu falei para vocês, né? Eu falei 15 minutos naquele vídeo sobre esse assunto e falei de forma muito sucinta, certo? Então, se vocês forem responder, é exatamente isso que eu estou dizendo aqui, da mesma forma que eu falei. Se você falar comunhão universal, comunhão parcial, separação absoluta, separação legal, comunicação final nos aquestos. Comunhão universal, todo patrimônio se comunica, comunhão parcial de bens. Aí você responde em 1 minuto, o examinador te faz outra pergunta. Com uma pergunta dessa, se o examinador me fizesse, provavelmente ia ser a única pergunta que ele ia me fazer, porque eu ia ficar 20 minutos falando para ele, a menos que ele me mandasse parar. Olha, tá bom, Carlos, não preciso falar mais nada sobre esse assunto, vamos para a próxima pergunta. Entende? Então isso é muito importante numa prova oral. Certo? Você falar pausadamente e você tentar abarcar o assunto de forma que você fique muito tempo naquela questão. Se o examinador fizer a primeira pergunta, você souber muito sobre aquele assunto, não saia dessa pergunta. Fale o máximo que você conseguir sobre ela. Porque você pode ficar lá 10 minutos, 15 minutos falando, correto? Desde que você não fale bobagem, é óbvio, né? Você tem que falar com conhecimento de causa. Você vai causar uma impressão tão boa no examinador que é muito provável que ele te faça mais uma segunda pergunta e deu. Agora, se você responde rapidamente, ele vai te fazer 10 perguntas, 15 perguntas. Aí ele vai achar no mínimo umas 4 ou 5 que você não sabe. Certo? Então, você precisa ter tranquilidade. E se porventura você tiver uma dúvida, né,
você tem que lembrar que você pode consultar a legislação seca. Entende? Mas não pede autorização ao examinador, consta do edital. Certo? Então você esteja com o livro do seu lado, se ele te perguntar alguma coisa, você falou sobre o assunto, mas te deu uma dúvida. Ah, tá, eu estou em dúvida, nesse caso, nesse exemplo concreto que eu dei de direito patrimonial, se no regime da comunhão universal de bens existe possibilidade de ter algum bem que pode ser particular de um dos cônjuges. Aí você vai lá, você sabe onde está o artigo, você só não se lembra, correto? Você conhece bem a legislação. Então você vai lá, pega o artigo, tá bem doado com cláusula de incomunicabilidade, né? Doado a um dos cônjuges com cláusula de incomunicabilidade, continuará sendo patrimônio privado dele, a despeito do regime de casamento ser a comunhão universal de bens. Então, né, é importante que você tenha, né, muita tranquilidade, porque a prova oral, na minha opinião, é a prova mais complicada que tem em qualquer concurso. Porque a prova objetiva está lá, você não pode consultar. A prova discursiva, você tem a legislação seca na sua mão. Se você conhecer a legislação, né, você vai lá e consulta, e com certeza com a legislação você responde pelo menos 50% de cada questão. É raro uma questão, a menos quando seja uma questão muito teórica sobre doutrina, né, ou então alguma coisa jurisprudencial, você não vai encontrar na legislação seca. Mas, então, né, tenha tranquilidade, prepare-se com tranquilidade, não afobe. Por quê? Porque o seu concorrente está no mesmo barco que você. Isso que me levou a diversas aprovações em concurso. O fato de eu ter a tranquilidade, né, e o discernimento de saber que o meu concorrente está no mesmo barco que eu. Então, você me pergunta, mas como é que você ficava tranquilo? Bom, imaginemos que saiu um edital agora, eu tive 60 dias para estudar, estudei 15 horas por dia. Poucas pessoas estudaram 15 horas por dia, terão estudado que nem eu. Então eu não preciso de ficar nervoso para ir fazer a prova. Não deu tempo de cumprir todo o cronograma? Claro que não deu, 60 dias. Não dá mal para você estudar 2 matérias. Porém, né, eu sei que todo mundo estará no mesmo barco que eu. Certo? Então, a aprovação em concurso às vezes vai muito mais da sua tranquilidade, entende? Na hora de fazer a prova, né, do que da sua preparação. É óbvio que você tem que saber alguma coisa. Exemplificativamente, concurso Santa Catarina aqui. Eu não estudei nada para a primeira etapa. Fiz 83% da prova, fiquei em 3º lugar na primeira etapa. Eu não estudei um mês. É óbvio que eu tinha um conhecimento já anterior. E a prova, me jogaram 20 questões de português, jogaram sapo na água, uma matéria que eu adoro. Aí eu acertei um monte, eu não sei quantas questões lá na época. Eu sei que foram quase todas. Aí foi o que me levou lá na frente. Entende? Lembro-me que as pessoas que ficaram lá, 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, acertaram metade da prova, 2, 3 questões de português, eu não me lembro quantas acertei. Eu ainda errei uma besteira lá, era para ter acertado a prova inteira, prova simples. Mas, então, a questão é essa, você tem que, né, se concentrar e estar tranquilo. Porque se você ficar nervoso, às vezes você tem um desempenho muito aquém daquele que você poderia ter. E se o examinador te perguntar alguma coisa e você não souber, entende? Passe para a próxima questão. Olha, eu não está me ocorrendo essa questão, né? Eu posso deixá-la para o final. Eu não sei se ele vai concordar que você volte, mas é muito provável que concorde. Entende? Então ele te faz uma nova pergunta, entende? Aí você respondeu, e no decorrer do processo, quando ele te fez a primeira pergunta, mesmo que você não saiba, o seu cérebro está processando. Certo? Isso é muito importante que você saiba. Né? Já vou dar um exemplo aqui. Quando você quer lembrar o nome de uma pessoa, né? Então você quer lembrar o nome de uma pessoa, Adriana, você não lembra, mas aí você fala, Juliana, Marciano, você sabe que tem N, o seu cérebro sabe, aí você vai falando outros nomes, daqui a pouco te vem à memória aquela pessoa, o nome daquela pessoa. Num concurso é a mesma coisa. Né? Então às vezes o examinador te fez uma pergunta aqui no início da prova oral, você não sabe, eu não estou dizendo que ele vai deixar. Eu conheço casos que sim e não conheço casos que não. Mas é muito comum de falar, olha, eu não sei, olha, eu não posso deixar para responder essa no final, né? Então você vai e continua. Se eu fosse o examinador, eu deixaria você responder. Certo? E eu já fui convidado para ser examinador, embora eu não tenha sido, mas eu deixaria você responder. Eu não tenho aceitado, né?
Entende? Então não custa, né, não estar lá no edital falando, oh, se você não souber a questão, você não pode deixá-la para o final. Em qualquer prova, na prova discursiva você pode, na prova objetiva você pode, por que na prova oral você não poderia? Então você pede o examinador, olha, você poderia ir à próxima questão e eu deixarei essa para responder ao final. E aí ele te pergunta uma outra coisa, às vezes no decorrer da prova, você se lembra daquilo que ele te perguntou. Porque normalmente, tudo que tem nas provas, a gente pelo menos leu. Pode não nos ocorrer naquele momento a matéria não vir, né, a resposta não vir à memória. Mas a gente leu, certo? Então a gente tem que lutar com todas as armas que a gente tem para tentar responder. E uma delas, né, na prova oral, ele me perguntou, olha, eu não sei essa questão. Olha, eu gostaria de deixar essa questão para responder. Você não fala para ele que você não sabe. Eu gostaria de deixar essa questão para responder ao final. Pode ser? Né, o senhor se incomoda? Ele pode ou não aceitar. Né? Mas você até daria aso a impugnar a prova depois. Estou ensinando malandragem para vocês, né? Não devia. Entende? Mas, olha, na prova objetiva eu não posso responder depois, na prova discursiva eu não posso deixar a primeira questão para responder por último. Por que na prova oral eu não poderia fazê-lo? Né? A menos que o edital tenha escrito lá. Olha, as questões têm que ser respondidas na ordem que elas forem perguntadas. Eu acho improvável que algum edital tenha isso, certo? Então, o que eu estou tentando transferir para vocês é isso, é a experiência que eu tenho, né, de mais de 30 anos fazendo concursos públicos. Então eu fui, né, adquirindo experiência e tentando utilizá-la, né, a meu favor nos concursos. Né, motivo pelo qual eu logrei êxito em inúmeros concursos, com certeza mais de 30 concursos, eu não tenho nenhuma dúvida, porque só para banco, na época, esses concursos em que eu fazia lá, passei num monte deles e tal. Então, mas sempre utilizando isso, a calma e o bom senso na hora de responder, né, as questões. Então, para quem entrou depois agora, né, no vídeo, eu estou falando, marcaram, né, a prova oral do concurso do Paraná, um amigo me informou, aí eu resolvi falar sobre prova oral, embora vocês talvez não estejam inscritos, mas quem estiver serve, quem não estiver também, no concurso Santa Catarina haverá prova oral, né? Então eu estou falando sobre essa matéria. Mas então essas, né, técnicas que eu sempre utilizei, né, e elas sempre foram benéficas, né, a mim, então eu estou compartilhando com vocês. Então não tenham pressa em responder. O examinador perguntou, se você não souber, peça para responder no final. Você vai, não pode, você já criou uma possibilidade de você impugnar o concurso. Porque não tem regra, certo? Não está no edital que você tem que responder na ordem que eles perguntaram, a menos que tenha. Eu não estou fazendo o concurso, eu não sei, mas normalmente não tem. Esse edital é improvável que tenha, certo? Então é um trunfo que vocês têm. Pede para responder no final, pede para ele fazer as outras perguntas, porque de repente ele te faz 1, 2, 3, 4 que você já sabe, você responde aquelas e aquilo vai te gerar tranquilidade e às vezes você consegue emendar alguma coisa naquela primeira questão que ele fez. E, né, se você não souber de cara, não se esqueça, você pode consultar a legislação seca, né? Eu creio que nessa prova oral aí pode ser, eu não tenho feito concurso, mas com certeza as regras não mudaram, né? Com certeza na prova oral pode consultar a legislação seca. Você pega lá, abre o código e emenda alguma coisa lá, qualquer coisa, né? Abre a legislação seca. E agora é óbvio que o que eu estou dizendo para pessoas que tenham um bom conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento, querido, aí não adianta também, né? Não tem nada que não existe milagre, né? Então as dicas que eu dou, elas servem para quem tem, né, ou já tem algum grau de conhecimento, né, da matéria, para que isso possa ajudá-lo. Mas se você não tiver nenhum conhecimento, não vai resolver em nada. Então, né, para quem entrou depois, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não vou ficar falando muito aqui, porque não tem muito sentido. O tempo nosso hoje, eu vou estudar, eu estou estudando também. Então, não para concurso, mas eu estou estudando a matéria, e estou atualizando os livros lá que eu falei para vocês. Falar nisso, hoje eu subi um material novo lá para a pasta do Google Drive. A análise dos títulos lá no registro de imóvel. Foi uma matéria que eu falei numa live aí para trás. Às vezes foi semana passada ou semana retrasada. Eu corrigi, eu estava atualizando
o Código de Processo Civil lá, tirei alguma lei, Código Florestal que foi revogado, e eu coloquei lá que foi revogado e subi. Deve ter alguma coisa desatualizada ainda que eu não li, né, tudo, mas tem algumas coisas que vocês podem perquirir e estudar aquilo na legislação, aqueles temas sobre os quais eu falo lá, tá? Mas então, não se esqueça, prova oral, responda pausadamente, devagar. Se o examinador te fizer uma pergunta que você consiga falar meia hora sobre ela, fique meia hora falando sobre ela, porque aí provavelmente ele não vai te fazer mais nenhuma, ou duas. Agora, se você responder em 1 minuto, ele vai te fazer outro. Se você responder 1 minuto, ele vai te fazer outro. Em 10 minutos, ele te faz 10 perguntas. Se você ficar 10 minutos respondendo a uma pergunta, provavelmente ele vai te fazer essa e no máximo mais uma. Porque se você ficar 10 minutos falando sobre um assunto, você irá impressioná-los. Correto? Então, isso ajuda muito. Tá? Quanto mais rápido você responder, pior é. Pior é. Entende? Então, tenha calma. Leiam na pasta do Google Drive lá, né, que é pública, que vocês conseguem o link lá no meu blog, cascartório.com.br. Tem um texto, né, que a pasta lá tem áudios e tem texto. Tem uma pastinha, uma subpasta lá de textos, que eu falo assim, essas informações podem mudar a sua vida. Então eu dou muita dica. Como estudar, qual material, né, para você avaliar se o seu material é de boa qualidade ou não é, como fazer para não ficar nervoso na prova, né? Então tem uma série de dicas lá, eu elenquei lá umas 13 ou 15 dicas para vocês estudarem. Acessem lá que vale a pena, aquilo é uma experiência minha de muitos anos, né, que eu fui juntando e eu coloquei naquele material, aquilo eu sentei e escrevi em 10 minutos, eu fui escrevendo assim, sem, né, programar nada, simplesmente fui escrevendo e postei lá, que eu achei que eram interessantes aquelas informações, correto? Então acessem lá e leiam, que é um material bastante interessante, né? O pessoal está chegando atrasado, agora que tem aparecido um monte de gente na live, eu já estou acabando, eu vou encerrá-la. Mas todas as lives agora eu vou fazer isso, eu vou falar de 15 minutos a 30 minutos, no máximo, entende? Porque é rápido, entende? E vocês podem... Não ficam perdendo tempo aqui comigo e vão estudar, ok? Bom, um grande abraço e até quarta-feira que vem. Aí quarta-feira que vem eu vou pegar algum tema específico já voltado para essa prova lá, se porventura realmente tiverem marcado a prova, ok? Um grande abraço, valeu por vocês terem aparecido aí e até quarta-feira que vem.